Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, porque mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui, né? Todos vocês que estão sempre acompanhando nossos vídeos no Face, no YouTube, nós temos a preocupação e o cuidado de estar levando para vocês aquilo que realmente edifica e aquilo que realmente é necessário. Eu acho muito importante os esclarecimentos da palavra de Deus para as pessoas, porque as pessoas precisam ser esclarecidas, a verdade precisa ser manifestada para esse mundo, não é? Independente de religião, de religiosidade, se você é religioso ou não, a palavra de Deus precisa ser anunciada dentro da igreja, na rua, em todos os lugares, para todas as pessoas. Para os religiosos poderem conhecer a verdade. Então eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando, e Deus sabe do propósito do meu coração. Não é criar um movimento que atraia as pessoas para um propósito pessoal, não é se propagar, não é promover-se. Meu propósito é levar as pessoas à palavra de Deus. É promover o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas, para que todos possam estar conscientes e tendo a realidade dos fatos e da verdade de Deus. Olha, nesse momento eu quero levar uma instrução muito importante, eu quero trazer para você um esclarecimento muito importante sobre a questão da vontade de Deus, né? Qual a vontade de Deus? Quem está na verdade, né? Hoje em dia nós vemos muita gente aí falando em nome de Deus, levando às pessoas ensinos que dizem ser de Deus. Aonde está verdadeiramente a vontade de Deus? Quem está fazendo a vontade de Deus? Você precisa saber disso, porque hoje as pessoas são muito confusas diante de tantos conceitos religiosos que existem no mundo, cada um dizendo que está servindo a Deus, cada um dizendo que está fazendo a vontade de Deus, e nós podemos ver as pessoas dentro de uma confusão grande, por não saber realmente quem está falando a verdade. Nós mesmos no meio evangélico, é uma questão, é uma disputa doutrinária, teológica, quem está com a verdade, quem não está, qual é o grupo evangélico que é verdadeiro. E a gente vê as pessoas guerreando entre si, e muitas vezes chegam até tornar-se inimigas entre si no grupo evangélico. E a gente vê as religiões também aí afora, né? Cada uma prega um caminho, prega um conceito, prega uma doutrina. E qual é a verdade? Tem religião católica, tem religião espírita, tem religião muçulmana, tem religião xiita, tem os conceitos da filosofia de organizações religiosas, Testemunho de Jeová, os mormons, tem o conceito da filosofia do candomblé, tem vários conceitos de pessoas, filosofia em relação a Deus. Aonde está a verdade? E nós nos perguntamos, até mesmo a gente muitas vezes, aonde está a verdade? Será que a igreja que você está, essa igreja está dentro da vontade de Deus? Será que essa religião que você está te ensinando a direção de Deus? Será que esse conceito que este homem está te levando é o conceito que a doutrina de Deus nos mostra? Então, eu estou aqui hoje para levar para você esse esclarecimento. Vamos falar sobre a vontade de Deus, qual é a verdade de Deus e como podemos conhecer aqueles que estão realmente na vontade de Deus e ensinando a doutrina do Senhor. Eu quero ler um texto para você aqui nesse momento, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João. O Senhor Jesus, entre muitos debates que ele teve neste mundo, quando estava aqui ensinando a vontade de Deus, esses debates todos com os religiosos. Então, nesse momento, vamos agora conhecer o que Jesus ele falou, diante de um confronto que ele estava com os líderes religiosos da sua época, pois Jesus ele foi muito confrontado quando veio a este mundo trazer o esclarecimento da verdade de Deus. Houve uma batalha muito grande em confrontos doutrinários. Jesus trouxe a verdadeira doutrina do Senhor, o verdadeiro ensinamento, pois o povo estava dentro de um conceito humano, errado, por falta de instrução e de se dirigir e de se submeter-se ao que diz a palavra de Deus. Hoje é a mesma coisa. Então alguém pergunta ao Senhor, observe o que Jesus fala no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 16. Escute só e que você esteja interessado nesses assuntos, que isso é muito importante para nossas vidas, pois o que está em jogo, queridos, não é uma opção de escolha religiosa. O que está em jogo é o risco que está correndo a nossa eternidade. O que está em jogo é a nossa salvação. O que está em jogo é o nosso destino eterno.
Então é muito bom que possamos estar atentos a essas verdades, porque você precisa conhecer a verdade para que seja salvo por ela. Isso é o que Deus fala em sua palavra, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 3 e o 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem vindo ao conhecimento da verdade. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, é muito importante. Escute só o que Jesus falou aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerás se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus disse: olha, eu não vim trazer um ensinamento pessoal. Ele falou que veio do Pai fazer a vontade do Pai, trazer o ensino do Pai para nós aqui. E Jesus está dizendo que a doutrina que ele trouxe não é dele, é do Pai. Jesus disse: se alguém quiser conhecer se eu estou em Deus, veja a minha doutrina, conheça ela. Então, o que é que Jesus nos ensina aqui? Nós devemos conhecer se a religião A, B ou C, se a filosofia dos homens nos púlpitos, se os conceitos humanos que estão sendo ministrados aí como religiosidade para as pessoas está dentro da vontade de Deus ou não. Precisamos conhecer a doutrina do Senhor. Precisamos conhecer o ensino verdadeiro de Deus. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer. Como é que eu vou saber se o catolicismo, o espiritismo, o mormonismo, o testemunho de Jeová, os crentes estão sim na vontade de Deus? A igreja, religião evangélica, se estão sim na vontade de Deus. Como é que eu vou saber? Conhecendo a doutrina de Deus e fazendo a comparação. E trazendo agora uma conciliação para ver se uma concorda com a outra. Essa é a forma que nós devemos conhecer. Eu quero ler mais um texto para você aqui, para que você saiba disso. Que você desperte, busque ser sábio e ter o seu senso crítico, para que você analise o que você recebe, o que você está ouvindo, onde você está sendo instruído, e busque conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê? Olha, existem doutrinas que são de demônios, que são ministradas nos púlpitos por espíritos enganadores através de homens. O apóstolo Paulo fala isso na carta dele a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas o Espírito de Deus, ele diz que nos últimos tempos muitos se desviarão da fé. E qual o propósito, qual a situação que vai fazer essas pessoas se desviar da fé? Escute o que diz, escute e observe, isso é muito importante. Diz que o Espírito de Deus avisa, revela aos apóstolos, dizendo aqui: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, desviarão, deixarão a fé, deixarão a verdadeira doutrina, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa revelação, que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé, dando ouvido a doutrinas de demônio, ministrado por espíritos enganadores através de homens que estão nos púlpitos levando instrução. Então eu quero dizer para você, quero instruir você, quero mostrar a você essa realidade. Tenha cuidado, analise, busque conhecer a palavra de Deus. Cuidado, que o ensino doutrinário é uma maldição quando não está dentro da vontade de Deus. Eu peço a você que preste atenção nisso. Então nós observamos que é um perigo os ensinos doutrinários que não estejam de acordo com a direção de Deus. Então olha só, irmãos, o apóstolo Paulo ele teve o maior cuidado em nos advertir, porque o que está aqui é para a igreja hoje também. Foi para a igreja lá no passado, é para a igreja no presente. Porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E a doutrina do Senhor, enquanto Jesus não voltar, é a palavra, é o que está aqui instruído pelos apóstolos, é o que nós devemos seguir. Não é o que as inovações que estão tendo hoje, não. Então nós temos que ter o maior cuidado. O apóstolo Paulo chegou a dizer que é doutrina de demônio, instruções de espíritos enganadores que têm feito muitos desviar-se da fé. E o apóstolo Paulo ainda orienta Timóteo ainda. No capítulo 4, 1 Timóteo, versículo 16, ele diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina,
Persevera nestas coisas, fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Paulo agora instrui aqui a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 da primeira carta a Timóteo. Timóteo, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Cuidado para você estar firme e direcionado na verdadeira doutrina. Não deixa ninguém te enganar, porque tu fazendo assim, tu vai se salvar e vai salvar outros que te ouvem, que te escutam quando tu leva o verdadeiro ensinamento da doutrina de Deus, a direção verdadeira de Deus. Então observe que é muito cuidado, irmãos. Você tem que entender o que é que você está sendo instruído, né? Quem está te instruindo? Qual a instrução que você está tendo? Então nós estamos aqui estudando sobre isso, o perigo dos ensinos religiosos que estão contrários à direção de Deus. As doutrinas contrárias à direção de Deus. Qual a doutrina verdadeira? Qual o ensino verdadeiro? Qual a religião verdadeira? E muita gente faz essa pergunta. Eu quero dizer para você que a verdade é a palavra de Deus, o ensino verdadeiro é a palavra, e se você quiser estar dentro da verdade, seguindo a Deus, obedecendo a Deus, você tem que conhecer a palavra. As religiões ensinam seus conceitos, os homens ensinam suas filosofias e suas tradições. Tanto é que nós podemos ver que os crentes em Gálatas, eles estavam se deixando levar por outro ensinamento que foi dado para eles. Os crentes em Gálatas estavam se deixando contaminar, porque é contaminação, é o fermento que Jesus disse, fermento dos fariseus que faz mal, que contamina, que adoece o crente e faz ele morrer na fé. Então, digo para você nesse momento, observe, o apóstolo Paulo, ele chama os Gálatas a uma responsabilidade muito grande, porque estavam sendo instruídos errado também. Surgiu outra inovação para eles, outro evangelho foi pregado aos Gálatas. E o apóstolo Paulo é tremendo, irmãos, quando a gente lê a Bíblia e vê a verdade de Deus revelada aqui para a gente. O problema é que muita gente quer buscar revelação de homens que estão por aí com títulos de profeta, de enviado de Deus, e não busca a palavra. Você quer ouvir Deus falar? Não é através da boca de profeta, não. Hoje a profecia já está escrita e revelada aqui, ó. É a profecia que é a palavra. Deus já deixou revelado. Não tem mais nada para te revelar, não. Tudo já está revelado. O problema, infelizmente, é que as pessoas hoje não querem consultar a palavra de Deus. O Senhor fala lá em Isaías, capítulo 8, versículo 19 ao 20, que os homens estão custeando, estão buscando se consultar com espíritos adivinhadores, com espíritos de mortos. Mas aquele que não se consultar, que não se dirigir pela sua palavra, este nunca verão a alva. Eles nunca terão o gozo eterno se não se conduzir pela palavra de Deus. Está aqui, irmãos. E o apóstolo Paulo, escute aqui o que ele diz. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-nos de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse, olha, tem alguém no nosso meio pregando outro evangelho, transtornando o caminho verdadeiro de Cristo, fazendo vocês desviarem da fé. Isso é maldito, não recebam. Possa ser um de nós, possa ser eu mesmo que vinha pregando outra palavra, a não ser essa que eu tenho pregado, seja anátema, seja maldito, seja um anjo do céu, seja uma visão, uma revelação, um espírito que trouxe para você uma revelação, porque hoje tem muita gente dentro das igrejas, irmão, recebendo revelação, tendo visão e colocando isso na igreja, desviando o povo do verdadeiro ensino evangélico, da verdadeira doutrina do evangelho. Então eu convido você a isso, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele continua também falando aos coríntios. Os coríntios também foram conduzidos a errar o caminho por meio de ensinos que estavam tirando ele da verdadeira doutrina. O apóstolo Paulo, ele é tremendo no seu ministério, porque o ministério, o compromisso do apóstolo Paulo era levar o ensino da palavra, era levar vidas a estar firme no Senhor. O compromisso de Paulo era isso. A preocupação de Paulo era essa: fazer com que os irmãos estivessem firmes na fé, andando dentro da verdade, da doutrina, em meio a qualquer coisa. Em Coríntios, capítulo 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, olha o que Paulo diz.
no capítulo 15, versículo 1, ele diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu vos tenho anunciado, se é que não cresce em vão. Paulo está dizendo: vocês vão ser salvos se permanecer nele, como eu tenho anunciado a vocês. Paulo diz: esse evangelho, eu não estou pregando, foi ensino de homem não, foi o Deus, o próprio Deus que me instruiu, que me capacitou a isso. Não foi, Paulo não aprendeu na religião, Paulo não aprendeu com os apóstolos, Paulo não aprendeu com ninguém não. Paulo aprendeu pelo professor absoluto da igreja, que é o Espírito Santo, que nos ensina através da sua palavra. Paulo disse: se vocês não permanecerem nesse evangelho, vocês não vão conseguir a salvação. Tem muita gente desviada do evangelho, dentro da igreja evangélica. Só tem o nome de evangélica, mas o conteúdo não é mais derivado do verdadeiro evangelho. Já desviou-se há muito tempo. Os ensinos, a doutrina, a forma de se comportar, a forma de chegar a Deus está muito distante da fórmula original que é o verdadeiro evangelho nos ensina. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação com a doutrina. Você quer conhecer a vontade e a verdade de Deus? Você tem que buscar conhecer a palavra. Então nós estamos aqui fazendo isso. Os falsos profetas estão nos púlpitos das igrejas, transfigurados em apóstolos de Deus, em pastores de Deus. O apóstolo Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao 15. Leia aí se você vai ver. Os falsos profetas estão por aí. Paulo pede para os irmãos ter cuidado para não ser presa desses falsos profetas que vêm até nós com subtileza, com filosofia, com tradição desse mundo, com a palavra aparentemente bem dócil, e você cai nessa situação e você é tido como presa. Paulo diz: tenham cuidado para não ser presa dessas pessoas. Nós podemos ver isso, Paulo falando sobre isso, distorcendo o verdadeiro evangelho às pessoas. Está lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Leia aí, que você vai ver essa verdade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. Os falsos profetas, ministros de Satanás, transfigurados em ministros de Deus, dentro das igrejas, nos púlpitos, ensinando a falsa doutrina às pessoas, levando as pessoas a se desviarem da fé. Então, quero levar para você, mostrar a você essa realidade. Tenha cuidado, conheça a verdade de Deus. Então, irmão, só podemos vencer e desmascarar esses falsos profetas com seus ensinos enganadores através da palavra. O apóstolo Paulo diz: nada podemos com a palavra, contra a palavra, se não for com a palavra. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz: ao contrário do que hoje nós estamos vendo as pessoas ensinar, Deus ele quer para a gente o melhor, e o melhor está no lado espiritual, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Então deixo para você essa orientação. Cuide-se. O que está em jogo, o que está em risco, não é a sua escolha religiosa, é a sua eternidade, é a sua salvação, é a bênção que Deus quer te dar da vida eterna. Cuidado. Qual é a igreja verdadeira? Olha, queridos, existe a verdade. Igreja verdadeira não existe. Não é a A, B nem a C. Porque Jesus não disse que conheceremos a igreja verdadeira, conheceremos a verdade, que é a palavra de Deus. A igreja verdadeira é você se estiver seguindo a doutrina do Senhor. Creia nisso. Você tem que ser a igreja verdadeira de Deus, se você estiver seguindo a doutrina dele. Porque dentro das religiões, as pessoas estão desvirtuando a palavra de Deus. O catolicismo romano, ele nega veramente a palavra de Deus, ele nega notoriamente a palavra de Deus quando ele aplica situações que a palavra condena. Os testemunhos de Jeová, a sua doutrina nega a palavra de Deus quando negam veramente a deidade de Cristo, as promessas de Cristo, ensinando o paraíso na terra. Isso é outro evangelho. O evangelho de Jesus é vida eterna no céu. Os espíritas, a doutrina espírita nega a verdade de Deus quando elas ensinam as pessoas a reencarnação, a alcançar salvação por si mesmo, por caridade, pois o verdadeiro evangelho ensina que salvação só Jesus pode nos dar, e que o homem morre uma vez só e não volta mais a viver nesta terra. Então, tem que ter cuidado com esses falsos ensinos. No meio da igreja evangélica, as pessoas sendo instruídas, orientadas
a buscar as bênçãos de Deus através de campanha de oração, de campanha de marcha, de fogueira santa, de objeto de fé, as pessoas sendo levadas, instruídas a alcançar a salvação. Se participar da igreja for um religioso que estiver dentro das normas religiosas, está errado, isso é outro evangelho. As pessoas estão sendo instruídas dentro das igrejas ouvindo o quê? Ouvindo como alcançar bênção, riqueza, prosperidade. Isso é a pregação do outro evangelho. Os apóstolos nunca iam para os cultos dos apóstolos nunca era para ensinar as pessoas como ter vitória, como derrubar o gigante, como vencer, derrubar as muralhas de Jericó. Eles nunca foram ao culto, nunca se congregaram para isso. Eles se congregavam para ensinar a verdadeira palavra de Deus aos irmãos. Eles ensinavam para estimular os irmãos na fé, a padecer, a suportar, a não negar a fé, a conhecer a verdadeira doutrina. Eles ensinavam a palavra. As reuniões apostólicas, a igreja se reunia para isso naquele tempo. Louvar a Deus com a sua vida, mostrar a Deus a sua gratidão pela salvação, mostrar a Deus a sua gratidão pelo sofrimento, mas pela verdade do Evangelho que nos mostra que depois do sofrimento há um gozo eterno. Essas eram as mensagens que os apóstolos pregavam. Não eram essas que estão sendo pregadas hoje dentro das igrejas. A doutrina que ensina-se hoje dentro das igrejas evangélicas é uma aberração, queridos. Está aí na televisão, queridos. Eu vejo aí programas na televisão, pastores, apóstolos, ensinando as pessoas a receber a toalha, né, da vitória, o lenço da vitória, a terra de Israel, óleo ungido, água de Israel, ensinando essas práticas comerciais. Isso aí que o Evangelho não ensina isso, queridos. A gente vê as pessoas ensinando aberrações, fogueira santa, e no meio da igreja, irmãos, é campanha disso, é marcha, é campanha de dar vitória, é campanha de não sei de quê. Não, queridos, a palavra não ensina isso, a doutrina de Cristo não nos ensinou isso. Então se reúne numa igreja para receber a verdadeira doutrina. Irmão, como é que eu posso conhecer a verdadeira doutrina? Como é que eu posso conhecer o verdadeiro caminho que eu posso estar seguindo, sabendo que vou chegar a Deus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas práticas que se vivem hoje no meio das igrejas evangélicas não estar dentro do verdadeiro evangelho. Não é a essência do verdadeiro evangelho. Os apóstolos não ensinaram. Os apóstolos nunca ensinou ninguém a buscar a bênção, a buscar a cura, expulsar demônio com rosa ungida, com lenço, a fazer campanha de marcha. Os apóstolos nunca ensinou a ninguém isso. O que eles ensinavam era no nome de Jesus, pois eles foram ensinados a curar as enfermidades, repreender o mal no nome de Jesus. E eles ensinavam a todos ter fé e acreditar que Cristo é a nossa vitória, mesmo com todos os sofrimentos. Então, conheça a verdadeira doutrina. Jesus te ama. Ele quer que você abra o coração para Ele entrar. Ouça as palavras dele, não a do homem. Não deixe você se filiar a uma igreja achando que vai estar salvo porque se filiou àquela igreja que dizem que é a igreja que você vai estar salvo dentro dela, que é a igreja de Deus. Não. Você só vai ser salvo se você for à igreja e Jesus habitar em você. E Jesus transformar o teu entendimento e fazer você conhecer o caminho verdadeiro do Senhor, pelo qual você jamais vai se desviar dele, porque você vai ter o conhecimento da verdade e vai desprezar a mentira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha preocupação. Eu, evangelista Wellington Ramos, eu peço a você, em nome de Jesus, reflita nisso. Nós não estamos aqui desfazendo de ninguém, mas a verdade tem que ser ministrada e a mentira tem que ser descoberta, porque a mentira só fica coberta enquanto a verdade não chega. Então quero dizer a você, conheça, seja você crente, seja você uma pessoa que está seguindo outra religião, católica, apostólica, espírita, seja qual for, porque todos são crentes. Agora existe uma diferença dos que seguem a Deus e dos que não seguem, dos que servem a Deus e os que não servem. Para servir a Deus não é dentro de uma igreja, não é se filiando a uma religião evangélica que você vai saber que está servindo a Deus. Porque tem muita gente no meio evangélico que infelizmente está perdido e sendo conduzido cada vez mais à perdição por estar fora da direção da palavra de Deus. A verdade é Cristo. O caminho a andar é Jesus, é o ensino dele, é a palavra, está aqui. E que você conheça a verdadeira doutrina, a sã doutrina, porque estão sendo pregado e anunciado aí outro evangelho, que não é aquele que os apóstolos pregaram. Esses evangelhos que estão sendo anunciados aí nas televisões, nos púlpitos, que está enchendo a igreja, é maldito, é anátema. E muitos vão perecer e vão se decepcionar. Mas creia,
a verdadeira doutrina. Jesus disse, João, para terminar, eu digo para você o que Jesus falou. João 7,17, Jesus disse, no versículo 16, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então Jesus está dizendo, conheça pela doutrina. Se essas doutrinas que estão sendo ministradas por aí é de Deus ou é falada pelos próprios homens dele mesmo, do conceito, da filosofia, do rudimento desse mundo. A doutrina de Deus Jesus trouxe, é o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a você a expulsar demônios com toalha ungida, com rosa ungida. Jesus não ensinou a sua igreja a alcançar a vitória indo para a campanha em igreja, indo para a campanha religiosa, fazendo ritual religioso, não. Jesus nos ensinou que nele, tudo que pedimos no nome dele, o Pai nos concederá. Demônio se expulsa pelo poder do nome de Jesus, usando aquele que está em comunhão com ele, nem todo mundo. E eu quero trazer para você essa explicação. Conheça a verdade, a verdadeira doutrina. E conheça se você está no caminho do Senhor ou não. Analise o que você está vivendo nessa religião, o que você está praticando, se está de acordo com a palavra de Deus. Se foi o que Jesus ensinou e se foi o que os apóstolos ensinaram. E analise e faça você o seu senso crítico e tome a sua decisão de corrigir a sua vida andando na doutrina verdadeira, no caminho verdadeiro que a palavra nos ensina, enquanto você ainda tem tempo, porque depois pode ser tarde demais. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.